Olá, bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje, e na sequência de um vídeo que eu já tinha publicado anterior relacionado com os acentos gráficos, eu hoje vou falar-vos um pouco sobre as regras de acentuação, dando especial ênfase às regras de acentuação que se encontram neste momento em vigor. Isto porque o acordo ortográfico veio fazer desaparecer algumas regras. E, portanto, nem todas as regras que vocês conheciam anteriormente, para quem já estou há mais tempo, poderão estar em vigor. Então, vamos ver aqui um pouco sobre as regras de acentuação. Ora, estas regras têm aqui um aspecto muito importante. E no vídeo anterior, quando vos falei em acentuação gráfica, eu falei-vos do facto de a acentuação gráfica depender das sílabas tónicas. Ou seja, se vocês bem se recordam, em português as palavras podem ser agudas, graves ou esdrúxulas. Então, na sequência desta informação, é importante percebermos que se as palavras forem agudas, ou seja, tiverem a sílaba tónica na última sílaba, elas vão ter aqui algumas regras de acentuação conforme a terminação da palavra. Toda a gente já sabe que o acento vai recair sobre uma vogal, ou seja, vai recair sobre a vogal que está na sílaba tónica. Para quem tem dúvidas sobre isto, poderá ver também o vídeo anterior, para recordar também a diferenciação entre acento e sinal. Portanto, todas as palavras que são agudas e que são terminadas em A, E ou O e são ou não seguidos de S, levam um acento. Vocês já sabem que poderá então levar o acento agudo se a vogal for aberta ou o circunflexo se ela for fechada. É o caso então das palavras que aqui temos: pá, pás, café, cafés, lê, lês, avó, avós e avô, avós. Portanto, reparem que lê e avô são sons mais fechados e, portanto, vamos ter um acento circunflexo. Enquanto que em pá e café, claramente conseguimos perceber que se trata de uma vogal aberta. Se a palavra, continuando aqui então nas palavras agudas, se ela terminar em vogal nasal ou ditongo nasal seguidos ou não de S, não vai levar acento, mas vai obrigar ao uso do til. Como vocês sabem, do vídeo anterior, o til não é um acento, é um sinal. Mas, de acordo com esta regra, ele acaba por ser obrigatório aqui em sílabas finais de palavra e, portanto, é o caso de maçã, maçãs, irmão, irmãos, mãe, mães, põe e pões. Se vocês repararem, facilmente identificam o som nasal, que pode ser então vogal ou ditongo. Para quem não se recorda, um ditongo é quando temos duas vogais dentro da mesma sílaba. Se elas terminarem em I ou em U, seguidos ou não de S, se antes do I ou do U há uma vogal com a qual não formam ditongo. Ou seja, por exemplo, este A e este I estão próximos, mas eles não pertencem à mesma sílaba. Então o I, neste caso, é acentuado por se encontrar sozinho na sílaba tónica. É o caso de saí, saís, e é o caso também de baú, baús. Portanto, só com I ou com U. Se a palavra, continuando aqui então nas agudas, se a palavra for terminada nos ditongos abertos el, ei ou oi, seguidos ou não de S, também obriga ao uso do acento. É o caso de chapéu, chapéus, anéis, anzóis e constrói. Eu chamo a atenção, por exemplo, para anéis, porque o singular não leva acento e o plural leva, precisamente porque recai sobre a sílaba tónica o ditongo ei, enquanto que em anel vocês têm um E e um L e, portanto, não leva acento. Por fim, as palavras terminadas em ou ens, se tiverem mais do que uma sílaba. É o caso de porém e é também o caso de parabéns. Vamos então agora passar às graves,
que têm a sílaba tónica na penúltima sílaba e com as palavras graves vamos ter também aqui um conjunto de regras. Se a palavra for grave e terminar em N, L, R ou X, obriga então ao uso do acento. É o caso de hífen, que acaba como V em N, é o caso de amável, que acaba em L, é o caso de açúcar, que acaba em R, e é o caso de tórax, que acaba em X. Tenham em atenção que a sílaba tónica vai recair sempre em cima da sílaba predominante, ou seja, da sílaba tónica que nós estamos a tratar, ou seja, o acento vai para cima da sílaba tónica. Depois, as palavras terminadas em I ou U seguidos ou não de S, portanto esta regra é idêntica à que vimos para as agudas, é o caso de lápis, júri, Vênus, túneis, fósseis e fósseis. Eu coloquei aqui estes dois exemplos porque são palavras até que se distinguem pelo acento que é utilizado. Portanto, fósseis, que é o plural de fóssil, e fósseis, vós fósseis, que é então do verbo ser. Depois, se as palavras terminam em sons nasais, que é o caso de uns, ão ou ãos, seguidos ou não de S, atenção que um som nasal pode ser Se vocês derem conta, vocês estão a usar a nasalidade. Portanto, podem não ter um ditongo ou podem não ter só a vogal sozinha. Se ela estiver com M ou com N, ela cria um som nasal. É o caso das palavras álbum e álbuns e é o caso das palavras órfão e órfãos. Eu queria chamar-vos a atenção para este segundo conjunto, porque como vocês podem dar conta, nós temos um acento e um sinal. Daí que o til tenha mesmo esta função de sinal. Portanto, se vos perguntarem qual é o acento da palavra, o acento é este. E depois tem então um sinal que é acessório, que vem então introduzir nasalidade. Portanto, isto também acontece, por exemplo, com palavras como órgão e benção, sim, que obriga ao uso do acento com o sinal til. E vamos então, por fim, passar aqui ao último exemplo das palavras graves, que são aquelas que têm a sílaba tónica. Têm na sílaba tónica um I ou um U, se antes do I ou do U há uma vogal com a qual eles não fazem ditongo, que é o caso de saía, saída, conteúdo, miúdo, egoísta e juízes. Atenção a esta regra, porque algumas palavras são exceções. É o caso de Coimbra, saindo, sairdes e rainha. Portanto, chamo-vos já a atenção de que é uma regra que tem algumas exceções. Portanto, em caso de dúvida, já sabem consultar sempre o dicionário. Por fim, vamos às palavras esdrúxulas. Esta é a regra mais simples. Isto porquê? Porque se a sílaba tónica estiver na antepenúltima sílaba, todas as palavras levam acento. Portanto, se for esdrúxula, vai automaticamente levar acento, que é o caso que vocês encontram aqui de sílaba penúltima e esdrúxula. Ora bem, eu penso que fui clara, penso que vos consegui esclarecer sobre as questões relacionadas com as regras de acentuação. Todas as regras que vocês conheçam que não estejam relacionadas com o que têm aqui são regras que o acordo ortográfico veio alterar. É o caso, por exemplo, de heróico, paranoico, jiboia. Portanto, que são palavras que neste momento já não levam acento porque essa regra foi suprimida. Há também acentos opcionais. Eu sugiro também que procurem esta informação porque pode causar alguma dúvida. Vão deixando os vossos feedbacks. Podem subscrever o canal do YouTube, podem seguir-me também na minha página do Facebook, vão deixando ideias de vídeos novos. Até à próxima, fiquem bem, fiquem seguros.